Meus irmãos, bom dia. Paz de Jesus. O alto e o baixo. Os altos, né? O Edu e Charlão. E o baixinho. Abram a Bíblia, por gentileza, no texto de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 30. Vamos até o final do capítulo. Marcos 9, a partir do verso 30, diz assim a palavra do Senhor. E tendo saído dali, passavam pela Galileia e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos seus braços, disse-lhes: quem receber uma criança, quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo d'água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade eu lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os 2, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga.
porque cada um será salgado com fogo. Se o sal é bom, mas se o sal vier... Perdão, 49. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Bom Deus, tem misericórdia de nós. É a tua palavra aberta diante de nós e pedimos, Senhor, que nos dê o Cristo, aquele que nos salvou, mas também aquele sobre o qual a nossa vida está fundamentada. Porque Cristo é o centro, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador e Ele é a rocha sobre a qual a nossa vida está fundamentada. Então, dai-nos Cristo, ó Deus, e dai-nos o Teu Espírito, para que testifique a Tua palavra em nós, grave-a em nossos corações, transforme e conforme as nossas vidas à imagem de Cristo, para que vivamos para a Tua glória, amando acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Grava a Tua palavra em nossos corações pelo Teu Espírito e me esconde atrás da cruz. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Título da mensagem, meus irmãos, é Seguimento a Jesus. Seguimento a Jesus igual a serviço, unidade, vitória e tribulações. Serviço, unidade, vitória e tribulações. O tema de hoje é que o segmento, também chamado de discipulado, aqui no sentido do ato de seguir a Jesus, o seguimento a Cristo exige tornar-se semelhante ao mesmo, e o seguimento a Cristo redunda em serviço sacrificial a outros, unidade com outros irmãos e rendição a Jesus no que diz respeito ao pecado. A instrução sobre o segmento é com base no Evangelho de Cristo. Então, o Evangelho é a mensagem que nós vemos aqui no texto do 30 ao 32, e o discipulado, que é o ato de seguir a Jesus, é a nossa resposta, a nossa reação, é o ato e o compromisso de seguirmos a Jesus. Então, a instrução sobre o segmento, ela é com a base do Evangelho, como receptores da graça de Deus, colocar o outro antes de si próprio. Colocar o outro antes de si próprio. Introduzindo então, meus irmãos, Jesus, ele continua o deslocamento da Cesareia de Filipe para Jerusalém. Esse deslocamento aqui, ele tem como objetivo mostrar que Jesus ele não ministrava só aos judeus, mas ele ministrava também aos gentios, no sentido da universalidade da mensagem do Evangelho, que tem como objetivo atingir todas as pessoas o qual ele é ministrado. Termos aqui comuns no texto são
em meu nome, verso 37, 38, 39 e 41. Tropeçar, verso 22, verso 42, 43, 45, 47. Inferno, verso 43, 44 e 47. Alguém me ajuda? Por favor. Fogo e sal, verso 48 a 50. Vai esperar um momentinho. Eu perco para eles eu perco para os pequeninos na competição. O próprio texto vai falar isso. O que temos aqui é um contraste entre o sacrifício de Jesus, no verso 30 a 32, e os dois fracassos dos discípulos, no anseio pela grandeza, do verso 32, 33 ao 37, e rejeitar o exorcista, que não fazia parte do grupo, dos versos 38 ao 40. Depois, segue ensinos acerca das bênçãos e punições a respeito do segmento, do verso 41 ao 50, com afirmações acerca da revelação da identidade deles, 41 e 42, seguida de advertências contra o pecado e contra a tentação, no verso 43 ao 48, e a referência acerca do sal e do fogo como ilustração para ensinar sobre o segmento, do 49 e 50. Então aqui, a partir do verso 30, nós temos o contraste. E a segunda predição de Jesus da paixão, versos 30 a 32. Como eu falei, a mobilidade geográfica, Jesus está indo aqui da Cesareia de Filipe para Jerusalém, tem a ver com a sua ação, a sua ministração e o seu serviço entre os gentios. Aqui, nós temos uma informação interessante. Jesus, ele pede na passagem que os discípulos mantenham algum tipo de silêncio. Jesus não queria que ninguém o soubesse. Por que Jesus não queria que ninguém o soubesse? O que temos aqui é o segredo messiânico. O que é esse segredo messiânico? É a privacidade de Jesus para ensinar, para não criar algum tipo de alvoroço antes da paixão. O autor sagrado Marcos sempre afirma o ato de Jesus ensinar. Mas nós temos aqui, pela primeira vez, a exposição do conteúdo do ensino. Do verso 30 ao 32, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, o que Marcos está colocando aqui é o conteúdo, é a mensagem do Evangelho. Pela primeira vez, Marcos coloca diante de nós o conteúdo daquilo que Jesus estava ensinando, que é o Evangelho. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele ainda fala que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Esse Filho do Homem, que faz uma conexão com a profecia do livro de Daniel, esse Filho do Homem é uma posição de glória. Ainda que Jesus ele tenha uma posição de glória, ele precisa passar pelo sofrimento. Esse fio condutor, ele se encontra em vários textos antes de chegarmos ao texto de hoje.
a gente vê repetidamente que para nos salvar, o Rei da Glória, ele precisa sofrer na cruz por nós. Esse é o coração da mensagem cristã. Estamos no 5º domingo da Páscoa, no calendário litúrgico, e nós temos meditado, domingo após domingo, a mesma mensagem. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Na sua morte, ele já vence a morte. Mas a morte, ela é incapaz de conter o Senhor Jesus Cristo, que ressuscita no 3º dia. Nós temos aqui o que na teologia sistemática é dividido em humilhação e exaltação. A humilhação começa com Deus se tornando homem, vivendo e passando por todas as nossas dores e aflições, sofrendo em nosso lugar, se fazendo maldição por nós, sofrendo a ira de Deus na cruz, para satisfazer a justiça divina. E ele é exaltado, porque a morte não o contém, porque ele sobe aos céus, porque ele governa todo o universo e porque ele voltará em glória e majestade. Os discípulos, o texto mostra que eles, no verso 32, não compreenderam essa mensagem. Eles não compreenderam, porque eles ainda estavam presos, ainda estavam com as suas mentes presas, ao pensamento de que o Messias seria meramente um libertador nacional, meramente terreno, um reino meramente transitório. Eles não entenderam. Como assim o Messias prometido vai morrer na mão de homens e ressuscitará ao 3º dia? A ressurreição não era uma crença nova para os discípulos, mas que o Messias morreria e ressuscitaria, sim, essa crença era nova para eles. E nós vemos narrativa após narrativa, ensino após ensino, e os discípulos ainda tentando compreender aquilo que Jesus estava lhes ensinando. Esse ensino e a dificuldade dos discípulos compreenderem aquilo que Jesus estava ensinando vai se evidenciar na postura dos próprios discípulos. Por exemplo, nós temos aqui, do verso 33 ao 37, o anseio por grandeza. Então, eles estavam numa casa, provavelmente a casa de Pedro, talvez a casa de Pedro, e Jesus os levou para uma casa para continuar ensinando a questão da sua privacidade e do segredo messiânico, que eu havia falado anteriormente. Então, Jesus pergunta sobre o que os discípulos estavam discutindo. Talvez uma tradução possível aqui, debatendo. Eles estavam debatendo entre eles. E Jesus pergunta o que eles estavam debatendo no caminho. Momento plim-plim. Janela aberta por causa da tinta e etc. Então, retornando, o texto fala que os discípulos se calaram porque eles estavam envergonhados daquilo que eles estavam debatendo. E qual era o conteúdo do debate? O texto continua. Eles ansiavam por posição de honra quando esse reino que eu falei anteriormente, esse reino que Jesus estava prometendo, que os discípulos estavam confundindo como um reino nacionalista, como um reino terreno,
como um reino meramente material, sem considerar as questões eternas desse reino, eles estavam debatendo que quando esse reino chegasse, quem teria a posição de honra, uma vez que eles andavam com o Messias. Era isso que eles estavam debatendo, porque eles ansiavam por posição de honra quando o reino se manifestasse. Essa era a motivação do debate. E Jesus aqui faz uma inversão no seu argumento, conforme registrado pelo autor sagrado. Ele fala: se alguém quer ser o primeiro, o texto fala aqui que ele se assentou, ele chamou os 12 e ele prosseguiu com o ensino. Esse ensino que ele vai trazer aqui está conectado com a passagem anterior, no sentido de que, uma vez que Jesus está ensinando o Evangelho, esse Evangelho, que é uma mensagem, ele atinge e transforma vidas. E o Evangelho, como centro, traz um sentido novo, que é totalmente diferente daquilo que o mundo apresenta. Então, Jesus faz uma inversão, falando que se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. O que Jesus está querendo dizer? Que o maior no reino de Deus é aquele que serve. E quem é o maior no reino de Deus? É Jesus. E se ele, que é o Filho do homem, o Rei da glória, está servindo, voltando para o começo da mensagem, o segmento nos conduz a fazer o mesmo por meio do Evangelho. Não é uma força que temos em nós, não é um poder que temos em nós, mas por meio do Evangelho, os discípulos, então, nesse comprometimento de seguir a Jesus, devem fazer o mesmo. E fazem o mesmo futuramente, vão fazer, por causa do poder que há no Evangelho. Jesus toma nos braços, então, uma criança. Provavelmente, se a casa era de Pedro, a criança era o filho de Pedro, um dos filhos de Pedro. E ele diz o seguinte: ele toma a criança nos seus braços e diz: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. E aqui a gente tem que entender por que Jesus ele toma uma criança nas suas mãos. Lembram que nós pregamos 2 narrativas que continham um milagre semelhante, a multiplicação dos pães e dos peixes? No final da narrativa, você tem uma contagem. Essa contagem contabilizava 3.000 homens, 5.000 homens. Mas não era só homens, eram mulheres e crianças. Então a criança, como ela ainda não havia naquela cultura, e quando eu descrevo isso, não é que eu esteja concordando, achando que isso é certo, tá? Deixando isso bem claro, mas naquela cultura, a criança, por ainda não ter atingido a sua idade, naquela época, de responsabilidade, e ainda não ter sido educada formalmente, ela era considerada, dentro de uma certa hierarquia social, como um ser inferior. Tanto é que não era contabilizada ali nos milagres dos pães e dos peixes, 3.000 homens, 5.000 homens. É claro que, fazendo uma pequena digressão, é claro que isso é errado, porque todo ser humano ele tem a dignidade enquanto criação de Deus, né? E, além do mais, Mateus 19 mostra para nós que Jesus ali, tanto enquanto Jesus como pessoa, mas também aquele da mesma substância do Pai e do Espírito Santo, Deus Trino, Deus tem um amor especial pelas crianças.
Mateus 19 é muito claro quanto a isso. Aquele texto famoso, deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, voltando, a criança, alguém de posição inferior, entre aspas, naquela sociedade, não valorizada, né, não estava na contagem do milagre dos pães e dos peixes, ela é abraçada por Jesus, e Jesus fala que quem receber aquela criança, tal como esta em meu nome, quem recebe aquela criança em nome de Cristo, está recebendo o próprio Cristo. E não recebe somente ele, mas aquele que enviou, ou seja, quem acolhe Cristo, acolhe o Deus Trino. A ideia aqui é que Jesus veio, ele, o Filho do Homem, tá? Como eu falei aqui no versículo 31, o Filho do Homem, que é uma posição, é um termo que revela a sua glória. O Filho do Homem abraça uma criança e diz que quem recebe aquela criança, recebe aquele que a enviou. Jesus veio para servir os indiferentes, os pecadores. E quem recebe Jesus, recebe o Pai. Não há como receber o Pai fora de Cristo. E receber o Pai não nos coloca numa posição de grandeza humana, vamos ver isso mais na frente, mas nos coloca numa posição de serviço. Então vem o segundo fracasso aqui dos discípulos. Eles não conseguiram fazer o exorcismo. Quem não é contra nós é por nós. Versos 38 ao 41. Então, no texto passado, os discípulos, eles não conseguiram fazer o exorcismo, e alguém que não fazia parte dos 12 conseguiu fazer o exorcismo. Expulsar um demônio. O nosso ponto, o ponto aqui, é que não há monopólio da graça de Deus. Aqueles discípulos, por andarem com Jesus, eles não têm o monopólio da graça de Deus. Não há grupo privilegiado no reino. Quem faz o milagre, quem age é Deus, e Deus é soberano. Os discípulos ficaram cismados. Por que alguém que não faz parte do nosso grupo conseguiu expulsar demônio e nós que andamos com o Messias não conseguimos? Então Jesus explica que não proíbam, não proíbam de modo algum de fazer o milagre, porque aquele que é por Cristo não é contra Cristo. E aqui, mais uma vez, no 41, o efeito do Evangelho. Pois aquele que lhes der de beber um copo d'água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. A questão do galardão aqui, ainda que não seja muito claro no texto. Então, há uma recompensa para quem serve, versículo 41. E uma futura punição para quem tropeçar. Verso 42. E aqui, Jesus então começa a contabilizar o segmento, dos versos 42 ao 50. Jesus fala sobre a pedra de tropeço,
que se alguém escandalizar um pequenino, seria melhor amarrar uma pedra de tropeço e ser jogado no mar. Como ele fala também, se um membro do corpo faz como pedra de tropeço, que esse membro seja cortado e jogado fora. Aqui a gente precisa fazer um exercício de interpretação das Escrituras. A Escritura, o texto, ele é interpretado de maneira literal, mas dentro do seu contexto. Ou seja, a Bíblia como um todo, ela contém diferentes estilos literários. Então a gente tem que entender o que Jesus está falando. Ele aqui está sendo hiperbólico, usando uma hipérbole, uma linguagem forte, mas que não deve ser tomada literalmente aqui. Por exemplo, no seminário a gente faz uma piada de mau gosto, que um teólogo muito importante do começo da história da igreja, chamado Orígenes, ele, ao ler esse texto, ele lendo esse texto e tomando literalmente, ele cometeu uma autocastração. Então, ou seja, o nobre teólogo, no seu mais alto zelo de servir a Deus, não entendeu a linguagem que Jesus estava usando. Então, o ponto aqui não é que literalmente você vai fazer uma amputação. O ponto aqui é que nenhum sacrifício é grande demais quando o que se está em jogo é a vida eterna. E Jesus fala aqui literalmente do inferno, que é um tema que nós pastores detestamos pregar, porque é assustador. Mas Jesus fala, e aqui Jesus está falando que o inferno não é figurado. Ele não está falando que o inferno é meramente um estado. Mas o que Jesus está falando aqui é que o inferno é a morte eterna. O pecado é a morte espiritual, que é a separação com Deus. Como consequência do pecado de Adão, a morte física e também a morte eterna. Então o inferno, ele fala aqui sobre a penalidade eterna. Assim como aquele que recebe o evangelho, a mensagem do evangelho, pensando no todo aqui da mensagem, desde o verso 30, recebe a mensagem da morte de Cristo e ressurreição, se rende a Jesus, no ato de seguimento, e tem essa rendição comprovada pelo seu serviço, Jesus fala no verso 41 que este receberá a sua recompensa na vida eterna. Por outro lado, aquele que rejeitar a mensagem do Evangelho, não se render a Jesus e ainda servir de pedra de tropeço, esse sim será penalizado por toda a eternidade. Então Jesus fala, é melhor entrar manco ou cego de um olho no reino de Deus do que não entrar no reino e ser lançado no inferno. Lembrando que o reino de Deus não fala acerca do futuro somente. A gente não vai entrar no reino somente na hora da nossa morte, na separação alma e corpo, ou se Jesus Cristo voltar, nós já entramos no reino, e falamos bastante disso em Marcos capítulo 1, nós já entramos no reino quando ouvimos a mensagem do Evangelho e nos rendemos a Jesus. Nós já fazemos parte do reino de Deus.
Nós, no plural, no sentido daqueles que se renderam a Cristo, que foram chamados pela sua graça. Mas é sempre bom a pergunta se há alguém que ainda não se rendeu a Cristo, que ainda não confiou na sua morte de cruz para a reconciliação com Deus, com o Deus Trino. Por último, verso 49 e 50, versículos pequenos, mas bem difíceis aqui, e preciso de muita graça. Porque cada um será salgado com fogo. Como assim? Eu tenho uma frase pequenininha no 49. Cada um será salgado com fogo. O que vem a ser esse sal? A gente tem que ver toda a Bíblia, né? Números 18, não precisa abrir. Números 18, verso 19. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu dou a você, aos seus filhos e às suas filhas, por direito perpétuo. Esta é uma aliança perpétua, perpétua por toda a vida, né? Esta é uma aliança perpétua de sal, diante do Senhor, para você e para a sua descendência. Uma aliança de sal em números. Em Levíticos 2, 13, tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereal, você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas, você aplicará o sal. Então, o Antigo Testamento nos dá uma pista do que Jesus quer dizer aqui com sal. O sal aqui enquanto tempero. Ele era um sinal da aliança, Números 18, 19, e como um sinal da aliança, ele acompanhava os sacrifícios, Levíticos 2, versículo 13. O que quer dizer esse sal aqui do verso 49? Como um sinal da aliança, de que nós fazemos parte do povo da aliança. O alto custo do seguimento. O sal, o sinal da aliança, a aliança que Deus tem com o seu povo. Esse sal, no caso somos nós aqui, cada um será salgado com o fogo. Quer dizer, o sinal da aliança de Deus para conosco, enquanto seu povo e enquanto discípulos, seguidores de Jesus aqui sinônimo de discípulo, salgado com fogo. O fogo, muitas das vezes no Antigo Testamento, ele significa juízo de Deus. Mas se nós nos rendemos a Jesus, Deus está dizendo então que nós estaremos debaixo do juízo? Não. Também não entendo que o fogo aqui quer dizer que o juízo, que o fogo aqui, ser salgado com fogo, está apontando para o juízo final. Mesmo que saibamos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1, todos sabemos que no final, quando o reino vier de forma plena, passaremos pelo juízo. Não para sermos julgados porque já fomos absolvidos, mas para recebermos a recompensa do verso 41. Então, o que vem a ser o fogo? O alto custo do segmento é o fogo. Nós somos purificados pela dor, pelas dificuldades e pelo sofrimento. Isso aqui que significa o fogo.
Por quê? Porque o fogo que vai tornar o sal mais salgado, verso 50. O sal é bom. O sal não é ruim. Mas se o sal vier a se tornar sem sabor, como restaurar o sabor? Então, nós fomos transformados em sal. O sal, claro, é a criação. Mas aquele que não se rende a Jesus é sem sabor. E aqueles que se rendem a Jesus, eles serão purificados pelo fogo. O alto custo do segmento, purificados pela dor, purificados pelas dificuldades e purificados pelos sofrimentos. E então Jesus termina: tenham sal em vocês mesmos. Ou seja, vivam como aqueles que fazem parte da aliança com Deus. Daqueles por quem o sacrifício, que é Jesus, foi ofertado na cruz. E tendo sal em vocês mesmos, assim terão paz uns com os outros. Ou seja, entendendo a mensagem do Evangelho, não haverá mais mania de grandeza. Porque a preocupação vai ser em servir. Alguns ensinos aqui, aplicações, e assim terminamos. Primeiro nós temos a centralidade de Jesus Cristo e a sua obra salvadora na cruz, através da sua morte e a sua ressurreição. Meus irmãos, o Evangelho não é só a porta de entrada para o reino. O Evangelho é o castelo que sustenta todo o reino. É Jesus quem nos salva, é Jesus quem nos justifica. Somente Jesus nos salva. E somente Jesus nos justifica. É Ele quem morre na cruz. Nós não somos justificados por causa da nossa teologia reformada, ainda que ela seja uma expressão correta na luta por interpretar corretamente a Escritura. Nós não somos justificados porque lutamos para ter a nossa liturgia centralizada no Evangelho e na teologia bíblica. Nós não somos justificados porque não cometemos pecados que outros cometem. Nós somos justificados somente por Jesus. É Jesus e somente Jesus quem nos salva e somente Jesus que nos justifica. Contrapondo essa centralidade do Evangelho, a grandeza, entre aspas, ela é um pensamento mundano. Um filósofo muito conhecido da antiguidade, Platão, no seu livro Geórgias, ele escreveu o seguinte: como um homem pode ser feliz se tiver de servir a alguém? O grande filósofo está equivocado. O seguimento a Cristo, ele nos leva ao serviço ao próximo por amor. Não servir o próximo meramente como um dever, mas servir o próximo como um efeito da nossa satisfação em Cristo. Ou seja, estamos satisfeitos em Cristo e por
termos nos rendido a Jesus e estarmos satisfeitos em Cristo, então encontramos prazer e alegria em Cristo, e como efeito dessa mensagem transformadora, aí nós servimos o nosso próximo. Não é um peso, não é um fardo, não é uma lei. A mensagem transformadora do Evangelho nos leva a ter a resposta de seguir a Cristo e, como seguidores de Cristo, servimos e amamos o nosso próximo. Então, no reino não há mania de grandeza. Jesus é grande, Ele é o Filho do Homem, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Rei do universo. Ele foi coroado pelo Pai, Ele é Senhor, Ele é quem nós adoramos. E se Ele, em sua grandeza, veio para servir, nós, como seguidores do Rei, também somos chamados a uma vida de serviço. Um outro ensino é sobre unidade e catolicidade. A confissão de fé da nossa igreja, a segunda confissão de fé batista londrina, de 1689, capítulo 26, parágrafo 1, vai dizer o seguinte: a igreja universal, a igreja total, o problema, uma pequena digressão, é muito difícil para mim pregar essas coisas, porque com o uso, o uso dos termos por denominações, acaba dificultando explicar o que o termo significa. Porque se falo catolicidade da igreja, a igreja de Roma tomou para si a igreja católica. Quando Inácio de Antioquia, no século II, usou o termo igreja católica, ele quis dizer a igreja invisível. Eu estava brincando com meus alunos sexta-feira, eu estou utilizando igreja invisível e igreja total. Aí um aluno pesquisou na internet e falou que já existe igreja invisível. Gente, que termo que eu uso? Socorro! Né? Eu escrevi aqui Igreja Universal Católica. É a católica do Papa ou a universal de Edir Macedo? Não, não é nenhuma das duas aqui. Né? A igreja, no sentido da igreja invisível que Agostinho, Lutero, Calvino utilizaram. E o que vem a ser? A Igreja Universal, estou citando aqui a confissão, que com respeito à obra interna do Espírito e da verdade da graça, pode ser chamada invisível, consiste no número total dos eleitos que já foram, estão sendo ou ainda serão chamados em Cristo o cabeça de todos. A igreja é a esposa, o corpo e a plenitude daquele que é tudo em todos. Ou seja, a igreja total, ou a igreja invisível, ela está espalhada pelas mais diversas denominações que confessam Cristo como o único Salvador. Meus irmãos, não podemos pressupor que a graça que Deus nos dá nos torna melhores do que os outros. Deus tem nos dado graça. Deus tem dado a nós, e eu posso falar em nosso nome, zelo para pregar somente a palavra. Para que tudo aquilo que faça parte da vida da nossa nascente congregação seja por meio da palavra. Mas isso não nos torna melhores do que ninguém. Deus tem dado graça para nós, o entendimento da palavra, e louvamos ao Senhor por isso. E eu falo sem nenhuma, não achando que temos mérito nisso. Não temos mérito, é graça, irmãos, é graça. Deus nos tem dado graça, mas essa graça que Deus nos dá não nos torna melhores do que irmãos aos quais até nós discordamos. O poder e a verdade estão em Cristo e na sua palavra. Em Cristo e na sua palavra, não em nós. Não vem de nós mesmos.
Não estão em nós nesse sentido de que não vem de nós, mas é Deus que nos dá graça, utilizando os meios dessa sua graça, o Evangelho pregado, a palavra, a Bíblia Sagrada. Então isso nos leva a uma aplicação, irmãos, que a gente deve olhar para os nossos irmãos com compaixão. Que nós podemos aprender com outras tradições, com outras denominações. Que não somos melhor porque fazemos um batismo por imersão ou porque pregamos expositivamente, não dizendo que o batismo de imersão seja o correto. A Igreja Batista entendeu dessa forma. Mas não é o método de batismo que nos justifica. Né? Não há outra coisa que nos justifica. É só Cristo. Então, nós temos que ter uma postura humilde com os nossos irmãos, que em questões que não representam o cerne do Evangelho, ou que não estão, nós vamos ler daqui a pouco. Depois da ceia. Questões que não estão aqui no credo apostólico, que na antiguidade era chamada regra de fé, aquilo que resume o cristianismo e que separa quem é sal e quem não é sal. Então, dentro desse espectro do credo, naqueles que creem em Cristo e que se rendem a Ele, são nossos irmãos. São nossos irmãos. E a última aplicação é que a questão aqui de ser salgado pelo fogo, as tribulações nesta vida desempenham um papel, as tribulações desta vida, elas desempenham um papel de nos forjar no seguimento a Jesus. O cristianismo não é uma fé confortável deste lado da eternidade. O Catecismo de Heidelberg vai dizer: Cristo é o nosso conforto na vida e na morte. Ok, mas o cristianismo não é, entre aspas, confortável no sentido de uma vida sem tribulações desse lado da eternidade. Não, meus irmãos. Pastor John Piper, uma vez pregando, ele disse que nós vamos para a eternidade não num mar com pétalas de rosa, num cruzeiro confortável, mas nós vamos num mar de sangue por causa de espinhos e num mar revolto. Um ditado aqui que falam, né, que DG e Jéssica vão entender muito bem, talvez de uma forma mais contextualizada que nós: o mar calmo, ele não forma o bom marinheiro. É na tribulação, é na dificuldade, é no sofrimento. Eu não estou dizendo que devemos ser estoicos, tá? Impassíveis diante da dor. Não, na Bíblia, e gente, atenção nesse ponto, tá? Eu preciso fazer uma pequena digressão. Na Bíblia, a Bíblia, ela fala que nós podemos chorar diante de Deus. Os salmos de lamento. Sobretudo o Salmo 3 e o Salmo 4. Tá? Então, por favor, se vocês forem encorajar alguém que está sofrendo, não digam: você é um cristão e você não pode chorar e você não pode sofrer. Não, gente, não façam isso. A gente lê o livro de Abacuque, ali, capítulo 1 e 2, Abacuque apresentando suas crises diante de Deus, e os salmos de lamento, Salmo 3 e 4. Por exemplo, onde o salmista fala diante do Pai que está doendo. Agora,
os salmos e a palavra de Deus nos encoraja a falar para o pai que está doendo, mas não nos encoraja ao desespero. Quem nos encoraja é Cristo. Nós somos instrumentos de Cristo. Então, por um lado, as tribulações desta vida, elas têm um papel de nos forjar, de nos amadurecer, de nos tornar um sal mais salgado. Por outro lado, ainda que o mar calmo não forme bom marinheiro, não é por causa disso que vamos ser duros com as pessoas. Não façamos isso. Né? A Bíblia fala, livro de Romanos, para chorar com os que choram. Né? Então, se alguém está com dor, que sejamos instrumento do consolo de Cristo e que possamos chorar com essa pessoa, mas ao acolhê-la no choro dela, chorando juntos, que possamos apontar para Cristo. O cristianismo não é uma fé, entre aspas, confortável deste lado da eternidade, até o é. No sentido de que Cristo é o nosso conforto, mas não significa ausência de tribulações. Então eu termino citando uma frase de um missionário chamado Jim Elliot, que foi um missionário americano que foi no Equador pregar para um grupo de índios canibais e que foi morto. Ele escreveu o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Eu vou repetir a frase. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, a sua própria vida, para ganhar o que não pode perder, a entrada no reino de Deus e a vida eterna. Que Deus nos abençoe e nos sustente no seguimento com a sua graça. Amém, né? Já estava na hora. João, capítulo 6.